Graças a Deus. Graças a Deus. Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Eu queria convidar você a acompanhar a leitura da palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu vou ler os primeiros versículos, a partir do versículo 2 do capítulo 1 de 1 Tessalonicenses. Diz assim a palavra de Deus, 1 Tessalonicenses, a partir do versículo 2 do capítulo 1. Sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos nas nossas orações. Diante de nosso Deus e Pai, lembramo-nos constantemente da vossa fé atuante, do vosso amor prestativo e da vossa esperança bem firmada no Senhor Jesus Cristo. Irmãos e amados de Deus, sabemos que vocês foram escolhidos por Ele, porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com absoluta convicção. Sabeis muito bem como procedemos em vosso favor quando estávamos convosco, e vos tornastes nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, mesmo em meio a muita tribulação. Dessa forma, tende-vos tornado modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, pois a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi ouvida na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus foi divulgada em todos os lugares, a ponto de não precisarmos mais falar sobre isso, porque eles mesmos anunciam de que maneira fomos recebidos entre vós e de que forma vos convertestes dos ídolos para Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, esperando do céu seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém? Vamos orar? Queria te pedir que você suplicasse a Deus que Ele usasse esse tempo para ministrar o nosso coração por meio do Evangelho, no nome de Jesus Cristo. Ore comigo, por gentileza, no nome de Jesus. Senhor, nós glorificamos o Teu nome, Pai. Nós Te agradecemos, Deus, por essa oportunidade que temos de estar reunidos aqui, nesse congresso, Pai, para iniciarmos esse dia de reflexões, e nós suplicamos para o Senhor, desde já, da Tua graça e do Teu poder. Nós precisamos do Santo Espírito de Deus, a nos guardar e a nos ajudar durante todo esse dia. Nós precisamos do Santo Espírito de Deus, a nos ajudar a entender princípios poderosos e importantes da palavra, para aplicarmos na nossa vida, em nossas igrejas locais, para o avanço do reino e o progresso da igreja, e nós suplicamos da Tua graça e do Teu poder nessa hora. Usa-nos, Deus, e ajuda-nos aqui nessa reflexão. Nós suplicamos e nós pedimos isso para o Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode tomar assento. É isso. Bom, irmãos e irmãs, é uma alegria poder estar com vocês nessa manhã e iniciar esse tempo de reflexão da palavra de Deus sobre essa temática que está sendo proposta para a gente esse dia, igrejas transformadoras, e nós iniciaremos falando sobre esse tema que está projetado, mentalidade missionária e intencionalidade relacional. Como vocês viram na apresentação, eu sou o pastor Eleilton e a gente serve a Cristo ali na igreja em Santana, na cidade de São Paulo, um bairro com um pouco mais de 110 mil habitantes, e tipicamente comercial, e a gente tem se esforçado ali com a graça de Deus desde 2016, junto com o pastor Felipe, que está presente aqui também. Eu vi ele chegando, não vi onde ele sentou, mas enfim, está aqui também o pastor Felipe, que é o pastor titular, e a gente tem auxiliado ele lá desde 2016. Louva a Deus pela vida da esposa que veio junto hoje com a gente. Amém, uma bênção. Bom, proposta então, nessa primeira fala nossa, é refletir sobre duas marcas essenciais de igrejas transformadoras, que é a mentalidade missionária e também intencionalidade relacional. Você recebeu de presente um livro, quando chegou, que é esse livro Igrejas que Transformam o Brasil. Se você já deu uma olhada no índice desse livro, e deu uma olhada no tema das palavras, no seu programa, você já deve ter reparado que o tema das palavras
e os temas dos capítulos do livro são os mesmos, porque a base temática do congresso é exatamente a abordagem proposta nesse livro. Então, durante todo esse dia, nós vamos conversar bastante sobre esse livro que vocês receberam de presente quando chegaram e fizeram ali o check-in de vocês no início do congresso, ok? E nós vamos iniciar falando sobre dois temas. E para início de conversa, é bem sensível isso aqui. O irmão me disse que era bem poderoso, e é mesmo. A gente nem rela, já passa rapidinho aqui. Bom, uma pergunta inicial para a gente começar a nossa fala. Em cima de que base nós podemos afirmar que uma igreja ela é bem-sucedida? Como é que a gente pode dizer que uma igreja é uma igreja que está obtendo sucesso? E podemos considerá-la como uma igreja transformadora. Com base em quê? Como que a gente mede isso? Muita gente no Brasil, importando o modelo americano, mede a saúde da igreja por meio de 3 sinais exteriores, chamados de 3 Cs, que é cabeça, conta e construção. Cabeça, o número de membros daquela igreja. Conta, o valor financeiro que essa igreja tem em conta, quanto essa igreja rende. E construção, o tamanho do prédio da igreja. Então, essa é uma maneira que muita gente usa para medir sucesso de uma igreja, para dizer que essa igreja tem ou não tem saúde, se ela é ou não é uma igreja transformadora. Bom, tem gente que é contra usar critérios para medir saúde da igreja, ou para medir se uma igreja é ou não é bem-sucedida. Talvez, se usar pura e simplesmente esse critério, que foi importado dos Estados Unidos para o Brasil, de repente esse é um critério falho mesmo. Mas seria importante pensarmos, será que existe alguma outra maneira, além dessa metodologia dos 3 Cs, cabeça, conta e construção, para dizer que uma igreja é ou não é uma igreja saudável, uma igreja que está alinhada com a vontade de Deus, uma igreja que está caminhando e que a gente poderia dizer que é uma igreja transformadora? Pois bem, o livro faz uma proposta. O livro faz uma proposta, e a proposta é o seguinte, que um dos mais importantes medidores de sucesso ou de saúde de uma igreja local deveria ser a verificação de quanto homens e mulheres estão sendo mudados pelo poder do Evangelho. Você pode até usar esses outros parâmetros de medida, mas o mais importante medidor de saúde de uma igreja deveria ser o quanto vidas estão sendo transformadas pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Deveria-se haver alguma maneira de conseguir identificar isso, quanto vidas estão sendo transformadas pelo poder do Evangelho. E quando isso acontece, quando vidas estão sendo transformadas realmente pelo poder do Evangelho, não só a igreja local é impactada, não só o indivíduo é impactado e transformado, muito provavelmente uma igreja que é saudável, e uma igreja que tem pessoas que estão sendo transformadas pelo poder do Evangelho, a comunidade do entorno da igreja, o bairro onde está a igreja, o local, o contexto onde a igreja está inserido, muito provavelmente esse contexto também sofrerá mudanças, sofrerá transformações. Ele também será impactado, se realmente vidas estão sendo transformadas pelo poder do Evangelho em uma igreja local. Essa é a proposta que o livro apresenta para a gente. Temos algum exemplo bíblico disso, de uma igreja que a gente pode considerar uma igreja transformadora, uma igreja saudável, uma igreja com gente que está sendo transformada pelo poder do Evangelho e que impacta também a comunidade à sua volta? Nós lemos aqui um texto, alguns versículos da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. O Evangelho chegou nessa cidade por volta do ano 50, pouco depois daquele concílio de Jerusalém. Paulo saiu para uma segunda viagem missionária. Ele queria pregar na Ásia, mas Deus o mandou para Macedônia, e Paulo prega, depois de passar por Filipos, Paulo vai pregar na cidade de Tessalônica, uma cidade
importante, ficava num local estrategicamente falando, um local comercial, estratégico daquele lugar, daquela região, ali da Macedônia, e Paulo prega o evangelho nessa cidade. O livro de Atos relata um curto período de Paulo pregando ali, mas muito provavelmente ele pregou mais do que aquelas 3 semanas que Atos 17 apresenta para a gente. Porque em Atos 17 a concentração é Paulo pregando para judeus, mas ao que tudo indica pela carta, tem muitos gentios que se converteram em Tessalônica. Então, de fato, o evangelho alcançou muita gente em Tessalônica. O versículo 9 diz que eles se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir o Deus vivo e verdadeiro. Muito obrigado. Rapaz, se você puder abrir. Olha só. Você percebeu que eu estou com sede e trouxe 2, né? Se você já deu uma olhada alguma vez no mapa, né, da Macedônia, Tessalônica fica aproximadamente a uns 80 quilômetros do famoso Monte Olimpo, né? De acordo com a mitologia grega, é o lugar onde ficam os deuses e onde de tempos em tempos Zeus vai ali e balança a cabeleira dele, né? E o monte treme. Muito provavelmente, muita gente em Tessalônica costumava visitar o Monte Olimpo. Era uma cidade altamente idólatra, mas quando o evangelho foi pregado, quando o evangelho foi anunciado em Tessalônica, muita gente abandonou os ídolos para servir o Deus vivo e verdadeiro. O evangelho chegou, o evangelho alcançou muita gente na cidade de Tessalônica. E o evangelho produziu efeitos. Por essa próprio texto de Paulo aqui escrevendo para essa igreja, menos de um ano depois, Paulo teve que sair corrido de Tessalônica, mas escreve essa carta, talvez as pessoas que receberam o evangelho em Tessalônica não o fizeram, não passou mais do que um ano ainda. E é possível perceber que o evangelho tem produzido efeito na vida dessas pessoas. Paulo fala no versículo 3, da fé atuante dos cristãos, do amor prestativo deles e da esperança deles bem firmada no Senhor Jesus Cristo. Por esse texto, é possível perceber que a igreja de Tessalônica era uma igreja frutífera. A fé que eles abraçaram, a fé que eles receberam, produzia frutos. Paulo fala de uma fé atuante, não era apenas uma fé nominal, verbal. Eles receberam de fato o evangelho do Senhor Jesus e se propuseram a obedecer o Senhor, e a fé gerou fruto, gerou obediência. Era uma igreja de fé atuante, uma igreja frutífera. Além disso, uma igreja que se preocupava com o próximo, uma igreja prestativa. Paulo fala do amor prestativo dos cristãos, uma igreja realmente preocupada com o próximo, uma igreja realmente preocupada, né, com aqueles que necessitavam. E por fim, para puxar nossa sardinha, uma igreja adventista, mas não no sentido nominal do termo, tá? Porque era uma igreja que tinha uma esperança bem firmada no Senhor Jesus Cristo. Era uma igreja que acreditava que Deus estava restaurando todas as coisas por meio de Jesus e que um dia Ele ia concluir o que começou por meio de Jesus com o segundo advento. Nós acreditamos que um dia Jesus Cristo voltará para devolver o reino a seu Pai. Acreditamos, pregamos e anunciamos isso. Aguardamos o advento, aguardamos a segunda vinda do Senhor Jesus. Essa igreja também aguardava, essa igreja tinha ardente expectativa em relação à segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Esperavam, e veja, que o fato de crerem que o reino viria, crerem que Jesus Cristo voltaria um dia, o fato de caminharem com essa esperança no coração, não fez com que essa igreja se paralisasse no presente, mesmo acreditando que lá na frente tudo vai mudar, e Deus vai restaurar todas as coisas. Enquanto a gente espera esse dia chegar, a gente trabalha. Era uma igreja frutífera, uma igreja prestativa, uma igreja disposta a ajudar o próximo, uma igreja disposta a estender a mão para aqueles que precisam, uma igreja disposta a obedecer a Deus diante da fé que haviam recebido. E aí por isso, Paulo diz nesse texto aqui que a igreja se tornou modelo para todos os cristãos da região, a igreja de Tessalônica, e continuou avançando. Quando ele escreveu a segunda carta dele, cerca de 6 meses depois de ter escrito a primeira, Paulo fala nos primeiros versículos que a fé deles cresceu cada vez mais, e o amor deles aumentou. Se na primeira ele diz que eles já tinham uma fé atuante, um amor prestativo, na segunda a fé aumentou ainda mais, e o amor continua aumentando ainda mais. Paulo tem notícias da igreja, e ele escreve isso na segunda carta. O evangelho de fato produziu efeitos e fez algo significativo e extraordinário
naquela igreja a ponto dela se tornar uma igreja referência ali na Macedônia e na Acaia, né, duas regiões próximas ali uma da outra, e essa igreja se torna uma referência. O evangelho chega e pessoas são transformadas pelo evangelho, e essa igreja se torna uma referência. Olha, só porque eu elogiei, agora não passa? Acho que aconteceu alguma coisa aqui. Falhou. Ver se vai voltar. Aí, foi. A partir deles, então, a fé foi ressoada em todos os lugares. E eu acho que a gente pode dizer, olhando aqui para a 1 Tessalonicenses, que essa igreja, de fato, é uma igreja saudável e podemos classificá-la como uma igreja transformadora, diante dessas marcas que o próprio texto apresenta para a gente. A grande questão é, como a gente pode caracterizar, ou pensar, reconhecer uma igreja transformadora no nosso país, uma igreja transformadora no contexto brasileiro, igrejas que os efeitos do evangelho podem ser vistos. Que marcas estão presentes nessas igrejas? Igrejas que a gente pode classificar como igrejas transformadoras. Então, é exatamente essa que é a proposta do livro. O livro diz que uma igreja transformadora não é simplesmente uma igreja boa, ou uma igreja com boas programações. Que uma igreja transformadora não é simplesmente uma igreja com louvor e pregação excelente, né? Louvor e pregação de primeira qualidade. E não é simplesmente uma igreja que cresce de maneira exponencial, fora do comum, né? Não é isso que caracteriza uma igreja transformadora, mas uma igreja que se concentra teimosamente na capacidade que o evangelho tem de mudar a vida das pessoas, né? Porque quando de fato o evangelho muda a vida das pessoas, transforma a vida de homens e mulheres, essa transformação que acontece na vida dos indivíduos se espalha para a comunidade. Uma igreja transformadora é uma igreja que se concentra teimosamente nessa tarefa. Ela se apega firmemente na crença de que Deus, por meio do evangelho, pode mudar vidas e também comunidades inteiras. Ela não acredita simplesmente em estratégias, apesar de se utilizar de estratégias, mas confia no enorme, ilimitado poder de Deus de transformar situações, de transformar realidades. São igrejas que de fato confiam no poder de Deus e confiam que mudanças significativas nelas e na sociedade só acontecem com base no poder de Deus. Se o Espírito Santo não estiver na jogada, elas confiam firmemente no poder do Espírito Santo para que essas transformações aconteçam. Só dá uma olhada nas igrejas que aparecem na Escritura Sagrada, principalmente no livro de Atos, né? Igrejas que confiam fortemente na atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo é predominante no livro de Atos e na ação da igreja do Senhor Jesus. São igrejas que cumprem a mensagem do Senhor, com fidelidade bíblica e com sensibilidade cultural. E aqui é interessante porque nós temos dois textos que apresentam duas metáforas. O primeiro deles é 1 Timóteo 3, versículo 15, que Paulo fala que a igreja é coluna e alicerce da verdade. Coluna e alicerce da verdade. Ou seja, o que essa metáfora significa? Essa metáfora aponta para o papel da igreja como guardiã da verdade. A igreja ela defende a verdade e ela promove a verdade do evangelho. Ela defende e promove, por isso ela é alicerce e coluna da verdade. Tá? Então, essa é uma das marcas da igreja, ela precisa ser fiel à palavra de Deus. Mas não apenas isso, a igreja também tem uma outra metáfora para os cristãos, que é sal da terra e luz do mundo. E essa outra metáfora aponta para a sensibilidade cultural e para a relevância que a igreja precisa ter diante do seu contexto, né? Sal e luz, né? Ambos elementos que mudam realidades. A igreja precisa ser relevante, além de ser fiel à palavra de Deus, ela precisa ser relevante. Se ela for entrar para um caminho de tentar ser relevante, ignorando a palavra de Deus, ela vai se transformar em tudo menos igreja do Senhor Jesus Cristo, e pode se perder e acabar se tornando uma aberração. Mas se ela também ficar aqui, que ela é guardiã da verdade, guardiã da palavra de Deus, mas não se preocupar em ser relevante, em comunicar a palavra de uma maneira que as pessoas do tempo entendam, pode correr o risco das pessoas que estão na igreja defendendo a verdade, falarem e continuarem contando a verdade para bancos vazios, né? Para poucas pessoas. Então essas duas metáforas precisam sempre estar bem equilibradas. No caso das igrejas brasileiras,
as igrejas transformadoras possuem algumas marcas bem claras, em menor ou maior grau, apresentadas nesse livro, que é o livro base do Congresso, o livro Igrejas que Transformam o Brasil. Qual que é a proposta desse livro aqui? O livro surge por conta da falta de informações que se possui sobre a saúde da igreja brasileira. Quando eu falo falta de informações, eu estou pensando aqui na falta de pesquisas. Porque a gente tem muitos livros publicados no nosso país, né, sobre igreja, sobre a saúde da igreja, mas livros produzidos por americanos. E nesses livros, os autores americanos citam várias pesquisas que eles usam para defender ou apoiar um ou outro ponto, né, do que eles estão defendendo nos livros. Mas as pesquisas são pesquisas feitas, realizadas com igrejas americanas e não com igrejas brasileiras. Então, notou-se, né, o autor do livro aqui, principalmente o Sérgio Queiroz, ele notou que faltava informações mais sólidas e precisas sobre a realidade das igrejas brasileiras. Essas pesquisas que eram feitas na América deveriam ser feitas também no Brasil, e aí ele se uniu ao Ed Stetzer, que era o professor dele, no doutorado que ele estava fazendo lá nos Estados Unidos. O Stetzer fez um livro parecido com esse livro, Igrejas que Transformam o Brasil, lá no contexto americano, com uma pesquisa bem específica para o contexto americano. Ele se uniu ao Sérgio, os dois fizeram essa mesma pesquisa, né, com um instituto reconhecido de pesquisa dos Estados Unidos, se uniu junto com o projeto Cidade Viva, para fazerem a pesquisa aqui, no contexto do nosso país. E, basicamente, o livro apresenta os resultados dessa pesquisa. Então, num primeiro momento, eles entrevistaram 1.483 pastores. Entrevistaram por telefone, ligaram para os pastores, para colher desses pastores algumas informações. Essa foi a fase quantitativa da pesquisa. É lógico que muitos pastores não quiseram participar, então eles chegaram a fazer cerca de 10 mil ligações. Tiveram que ligar para 10 mil pastores diferentes para conseguir essa entrevista com 1.483 pastores. Tá? E aí a pesquisa teve uma segunda fase. Desses 1.483 entrevistas que eles fizeram com os pastores, eles tentaram identificar quais igrejas de fato estavam atuando de maneira significativa e transformando realidades, né? Igrejas em que era possível perceber que o Evangelho estava transformando a vida de indivíduos, e essa transformação do Evangelho na vida de pessoas, de homens e mulheres nas igrejas, estava impactando também a sociedade. Então eles tinham como, por meio de algumas perguntas, eles tentaram medir isso, e aí eles fizeram um filtro, dessas 1.483 entrevistas iniciais, eles selecionaram 50 igrejas, apenas 50 igrejas que eles viram esse perfil, tá? Se você ler o livro todo, você vai ver que tinha uma pergunta que eles fizeram para os pastores, que assim, você acredita que prosperidade material é um sinal da bênção de Deus? Muitos pastores responderam que sim, que eles acreditam, né? Então, eles tinham algumas perguntas para identificar se aquela igreja tinha um perfil neopentecostal. E aí, obviamente, todos aqueles pastores que responderam sim para essas perguntas, que mostravam que a igreja tinha um perfil neopentecostal, automaticamente as pesquisas já foram descartadas, né? Foram descartadas, e eles se concentraram nessas igrejas, nessas 50 igrejas, né, que eles entenderam que eram significativas por meio da pesquisa. Aí foram até essas igrejas, né, para fazer uma entrevista mais aprofundada com o pastor dessas 50 igrejas. E também, uma terceira fase, fizeram entrevistas com os crentes dessas igrejas, com os cristãos, né, que serviam a Cristo nessas 50 igrejas. E aí os resultados estão exatamente no livro que você tem em mãos. Por meio dessa pesquisa, identificou-se elementos essenciais em todas as igrejas, né, em igrejas de diferentes tamanhos e localidades. Você vai ver no livro aí que eles citam igrejas que tem 400, 500 membros, mas tem igreja de 130, 160, não são mega igrejas, essas igrejas selecionadas, essas 50 igrejas selecionadas para realizar essa segunda fase da pesquisa. E aí, essas igrejas são chamadas de igrejas transformacionais, e eles identificaram 7 elementos presentes em todas essas igrejas. Todas essas igrejas, essas 50 igrejas, foi possível perceber 7 elementos, que são os elementos que vão ser trabalhados aqui
durante o dia. Eles dividiram esses 7 elementos em 3 itens aí: discernir, envolver e abraçar. Então, no discernir, o primeiro elemento lá é o mentalidade missionária. Essas igrejas transformacionais, como são chamadas no livro, são igrejas preocupadas em entenderem, em discernirem o seu contexto. E por isso tem uma mentalidade missionária. Aí tem o item abraçar. Todas essas igrejas chamadas transformacionais, elas abraçaram alguns valores importantes, como liderança vibrante, intencionalidade relacional e ênfase na oração. E por fim, todas essas igrejas chamadas transformacionais, elas se envolvem com algumas práticas intencionais bem específicas: adoração, vida comunitária e missão. Então eles detectaram esses sete princípios, 7 elementos com a pesquisa. Não é uma equação matemática, né? São apenas princípios. Eles detectaram que os princípios estavam presentes nessas igrejas que estavam sendo transformadas pelo Evangelho e dando sinais do reino na comunidade onde eles estavam inseridos. Eles dizem no texto aqui que eles não estão querendo apresentar um método para a igreja dar certo, né? Estão apenas apresentando esses princípios, essas marcas que foram detectadas e encontradas nessas igrejas chamadas de igrejas transformacionais. Dizem que os elementos, eles existem por conta própria, mas dependem dos demais para o efeito na igreja. Então, nós vamos falar sobre esses 7 elementos durante o dia. Esses 7 elementos serão mencionados, mas não tem uma ordem. Se você pensar assim, mas entendi que aquele princípio, aquele 4º princípio, a gente está falhando um pouquinho com esse princípio na igreja, mas por onde eu começo? Porque eu detectei também que o 6º, a gente está precisando melhorar um pouco no 6º princípio também, ou no 2º princípio. Enfim, não existe uma ordem correta por onde começar, é orar a Deus e se entender que esse é um caminho mesmo, que essa pesquisa de fato apresenta realidades importantes. É orar a Deus, e dá para começar de qualquer um dos princípios, né? Ou do que a igreja é mais forte para se fortalecer ainda mais, ou do que a igreja está devendo para fortalecer um pouco, enfim. São esses 7 princípios. Nós falaremos sobre 2 deles: mentalidade missionária e intencionalidade relacional. E é agora que eu vou começar, tá? Até agora foi a introdução. Agora que eu vou começar a falar dos 2 princípios. Carregar as pilhas? Enfim, então vamos lá. Mentalidade missionária e intencionalidade relacional. São os dois princípios, um ligado ao discernir e o outro ligado ao abraçar. Então vamos começar com a mentalidade missionária. O que é mentalidade missionária? O que eles estão querendo dizer com esse elemento apresentado no livro? Esse elemento tem a ver. Igrejas que têm mentalidade missionária são igrejas que têm o constante desejo, é possível perceber na liderança dessas igrejas, o constante desejo de entender as comunidades onde elas estão inseridas, entender o contexto, entender a história das pessoas da comunidade. Igrejas com mentalidade missionária são igrejas onde a liderança possui esse desejo de discernir muito bem o contexto e o lugar onde a igreja está. Mentalidade missionária significa que a igreja entende a sua comunidade e se prepara para ministrar na sua comunidade de maneira contextualizada, apropriada, a fim de alcançar as pessoas com o Evangelho. Eu não sei se é o caso aqui, mas toda vez que existem algumas pessoas que, quando ouvem essa palavra contextualmente, quando ouvem falar de contextualização, chega a dar um frio na espinha, né? Ficam preocupados, né, com a ideia de contextualização, né? Porque agora, esse negócio de contextualização, então estão afastando a igreja do Evangelho, estão levando a igreja para longe do Evangelho, estão querendo mudar, inventar um monte de coisa. O que eu acho mais ruim quando eu ouço as críticas que são feitas ao movimento e a essa ideia, que está sendo trabalhada já na igreja há algum tempo, é a falta de entendimento desses que criticam. Porque um dos princípios da boa apologética é que, primeiro, você precisa entender
aquilo que você vai combater. Então, a pessoa que você vai combater, se você tivesse que expor para ela aquilo que ela acredita e aquilo que ela está defendendo, ela teria que concordar com você. Não, realmente, é isso mesmo que eu acredito. E aí, você expôs, e aí diz, mas eu não concordo com isso, por essa razão. Tá? Mas muitas pessoas que batem contra o conceito, que falam mal do conceito relacionado à contextualização, né, o que eles dizem que as pessoas que defendem estão apresentando, não é o que se apresenta de fato. Então, feriu um princípio da boa apologética, feriu um princípio, porque quando a gente fala de contextualização, ninguém está falando de mexer com princípios do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A gente contextualiza abordagem, a gente contextualiza forma, mas o velho Evangelho de Jesus Cristo sempre deverá ser pregado. A gente muda tudo, a única coisa, se for preciso mudar, né, por causa do contexto, a única coisa que não é mudada e nunca será mudada é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Qualquer mudança que altere qualquer princípio do Evangelho, essa sim deve ser combatida e condenada. Mas quando a gente fala de contextualização, nós estamos pensando em maneiras, em formas de apresentar o Evangelho de Jesus, né, de maneira que as pessoas do nosso tempo entendam, compreendam a mensagem que está sendo transmitida. Mentalidade missionária significa que a igreja entende a comunidade, entende a história das pessoas da comunidade e se prepara para ministrar de maneira contextual e apropriada, a fim de alcançar as pessoas com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Uma igreja com mentalidade missionária entende que não está no bairro onde está por acaso. Eles não caíram ali por acaso, mas foram enviados por Deus para aquele lugar com propósitos. E por isso se envolvem, né, com as realidades do bairro, do entorno, do contexto, para proclamar o Evangelho. E esse envolvimento com a missão local, esse envolvimento com o contexto, de alguma maneira, ajuda a igreja também a se envolver na missão global. Vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Como saber se falta à igreja essa marca, a mentalidade missionária? Como saber se essa marca é uma marca que falta à igreja? Quando a igreja, por exemplo, é fechada demais em si mesma. Uma igreja fechada em si mesma é uma igreja que só tem iniciativa voltada para os de dentro, né, muito provavelmente é uma igreja que está falhando aí na mentalidade missionária. Mas uma igreja, como saber se falta a mentalidade missionária? É uma igreja fechada em si mesma, é uma igreja que ninguém no bairro conhece. Então, quando ninguém no bairro conhece a igreja, muito provavelmente está faltando essa igreja mentalidade missionária. Tá? É uma igreja que, além de ninguém no bairro conhecer, a igreja também não conhece o bairro. Ela não conhece o bairro e não conhece a cidade. Não conhece a cidade. Eu tenho o costume, todos os lugares que vou, né, para ministrar aula pelo Setup, geralmente a gente conversa com bastante pastores, e eu sempre pergunto para os pastores algumas informações relacionadas à cidade onde a igreja dele está inserida, né? A igreja local. Uma delas é, quantos habitantes tem na cidade, aqui nessa cidade? É impressionante, mas tem muitos pastores que não fazem a mínima ideia, não sabem nem o número de habitantes da cidade onde a igreja está inserida. Então, quando falta a mentalidade missionária? Quando ninguém no bairro conhece a igreja, e quando a igreja também não conhece o bairro, não conhece a cidade, não conhece as demandas da cidade, não conhece a história dos moradores, não conhece datas importantes, enfim, não conhece nada a respeito do contexto. Tá? Quando a igreja é fechada em si mesma, e aí, agora a gente tem aqui uns dados da pesquisa, obviamente vocês não estão vendo, mas eu vou falar para vocês os dados da pesquisa. Então, por que eles chegaram a essa conclusão que mentalidade missionária é um princípio que está presente nessas igrejas chamadas de transformadoras? Por quê? 90%, ouça bem, 90% dos cristãos entrevistados nessas igrejas, onde homens e mulheres estavam sendo transformados pelo Evangelho e transformando a comunidade, né, igrejas que estão com um crescimento vibrante, 90% das pessoas entrevistadas disseram o seguinte, que as necessidades do bairro e de nossa cidade
determinam a nossa estratégia de missão local. 90% dos cristãos dessas igrejas, né, reconheceram a importância da leitura do bairro e da cidade, inclusive sabiam que as estratégias pensadas, a proclamação do evangelho, as estratégias pensadas para ser igreja ali naquele contexto, levam em conta as necessidades. 95% dos entrevistados disseram que suas igrejas se preocupam com as pessoas da cidade. 95%. Aqui nós nos preocupamos com as pessoas da cidade. 86% dos líderes entrevistados pensam como missionários na maneira como fazem a leitura do contexto onde estão inseridos. 94% das pessoas entrevistadas disseram que a sua igreja existe para o bem da cidade e não apenas para servir os seus membros. Veja que coisa, que dado curioso. 94% dos membros, dos cristãos daquela igreja, com essa consciência, não, aqui a gente existe para o bem da cidade. Nós não existimos simplesmente para servir os membros, nós existimos para o bem da cidade. Então, por causa dessas respostas, identificou-se o princípio. Tá? 92% dos entrevistados disseram que na igreja eles são constantemente lembrados sobre as oportunidades que possuem para servir as pessoas da cidade. 92%. O tempo todo a gente é lembrado de quem tem que servir a cidade. 92% disseram também que a cidade é beneficiada de maneira concreta pela presença da igreja ali na cidade. 92% dos membros dessas igrejas. E 89% afirmaram, isso aqui foi o que eu achei mais interessante, que instituições locais, como ONGs, escolas, dentre outras instituições, elas expressam gratidão à igreja por aquilo que ela faz no bairro e na sociedade. Quase 90% dos entrevistados disseram isso, que as instituições locais, elas sabem que a igreja existe e elas agradecem, elas têm gratidão pela igreja ser e fazer o que ela faz aqui nesse contexto. Então, por causa dessas respostas encontradas em todas essas 50 igrejas, é que surgiu esse elemento, um elemento presente em igrejas transformacionais. São igrejas onde há preocupação com o contexto, preocupação com o lugar onde a igreja está inserida. Então, igrejas transformadoras são caracterizadas por essa mentalidade missionária, conhecem o contexto e a comunidade onde estão inseridas e por isso são capazes de comunicar claramente o evangelho. Paulo era um homem com mentalidade missionária. Por exemplo, ele não escolheu pregar nas cidades que pregou o evangelho, que plantou igrejas de maneira aleatória. Não sei se você já pegou o mapa alguma vez. Geralmente no final das Bíblias tem aqueles mapas lá, né? Primeira viagem missionária de Paulo, segunda viagem missionária, terceira viagem missionária. Se você já pegou e deu uma olhada nas cidades onde Paulo passou pregando o evangelho. Se você já fez isso alguma vez, você deve ter percebido o seguinte, que ele tinha um gosto, né, por cidades litorâneas, por cidades portuárias. Tinha um gosto por cidades portuárias, a maioria delas eram cidades que estavam em rotas estratégicas, né, em uma das rotas estratégicas do Império Romano, ou cidades portuárias. Cidades, ele pregava não é que Paulo não achava importante pregar nas outras cidades, mas ele escolhia essas cidades estrategicamente porque, por meio dessas cidades escolhidas, Éfeso, Tessalônica, Filipos, Corinto, o evangelho era difundido para cidades ao redor, porque geralmente as cidades que Paulo escolheu eram cidades com grande fluxo de pessoas. Muita gente das cidades menores que viviam ao redor vinham até essas cidades constantemente para fazer negócios. E aí você tem uma igreja plantada aqui, essas pessoas vêm, recebem o evangelho, voltam para suas cidades com o evangelho. Paulo nomina colaboradores para pregar o evangelho nessas cidades. Veja, na Macedônia, Paulo pregou em Filipos, Paulo pregou em Tessalônica. Paulo ele saiu correndo de Tessalônica. De Tessalônica, Paulo foi para Bereia, e de Bereia, Paulo foi para Atenas. De Atenas, ele foi para Corinto. Nós já estamos falando da Acaia, ele já saiu da Macedônia. Na Macedônia, ele não passou em tantas cidades assim, mas Paulo diz que, por meio do testemunho dos irmãos de Tessalônica, o evangelho foi ouvido em toda a Macedônia e Acaia. Ele pregou 3 anos em Éfeso, e durante os 3 anos que ele pregou em Éfeso, e esses 3 anos de pregação, 2 anos e meio dos 3 anos, ele gastou
ensinando o evangelho na escola de um professor de filosofia chamado Tirano. Tirano? Acho que é isso. Bom, se não for esse nome, vocês me perdoem. Mas enfim, esse cara, ele ensinava filosofia nas horas frescas da manhã e nas horas frescas da tarde. Durante aquelas horas quentes do dia, das 11 da manhã até as 4 da tarde, ele ofereceu a escola dele para o Paulo. E Paulo aproveitou esses momentos, e durante 2 anos e meio, ele utilizava essas 5 horas para ensinar e formar discípulos. Que escola, hein, irmãos? Já pensou? 2 anos e meio estudando ali. E não é à toa que o livro de Atos diz, que as cartas dele dizem que toda a Ásia ouviu falar da palavra de Deus. Já se perguntou de onde é que surgiu aquelas igrejas do Apocalipse, lá, Laodiceia, Esmirna, Sardes, Tiatira? De onde surgiram essas igrejas? Todas elas plantadas por Paulo, por meio do trabalho missionário de Paulo. Enquanto Paulo prega em Éfeso, enquanto Paulo prega a palavra de Deus em Éfeso, tem gente saindo e pregando o evangelho nessas cidades aí. Todas essas igrejas foram plantadas, fruto do trabalho missionário do apóstolo Paulo. Então, ele escolhia estrategicamente os lugares onde pregar o evangelho. Mas, além de escolher, ele era também sensível à voz do Espírito. Porque, se os irmãos se lembrarem de Atos 16, quando ele está saindo para a segunda viagem missionária, ele passa nas igrejas que ele havia pregado o evangelho, na primeira viagem missionária dele, na igreja na região da Galácia, ele pega um dos discípulos lá que havia se convertido, Timóteo, para acompanhá-lo na segunda viagem missionária, e ele tem um projeto, ele tem algo em mente, ele quer pregar o evangelho na Ásia, ele quer pregar o evangelho na Ásia, mas ele é impedido, por mais de uma vez ele é impedido, até que ele tem a visão de um varão macedônico, e ele é instado a ir até a Macedônia, pregar o evangelho na Macedônia. Ele saiu com uma ideia, a ideia de pregar o evangelho na Ásia, mas Deus não queria ele, naquele momento, pregando o evangelho na Ásia. Deus queria ele pregando o evangelho na Macedônia. O que Paulo fez, diante da voz do Espírito, o que Paulo fez, né, uma vez que ele discerniu e entendeu aquilo que Deus queria para ele, Paulo foi sensível à voz do Espírito. E Paulo vai pregar o evangelho na Macedônia. E igrejas são plantadas na Macedônia. Quando ele chega na primeira cidade, que é a cidade, uma das primeiras lá, que é a cidade de Filipos, né, aqui a gente tem relato, ele prega para Lídia, e o texto diz que Deus abriu o coração de Lídia para que ela recebesse o evangelho. É que geralmente quando a gente vai pregar, onde Deus quer que a gente vai pregar, é porque Deus já está trabalhando nas pessoas daquele lugar. Antes de você chegar, Deus já está trabalhando nas pessoas, tá? Deus já está agindo nas pessoas que receberão a pregação do evangelho do Senhor Jesus. Então Paulo era sensível à voz do Espírito e foi lá pregar o evangelho na Macedônia. Ah, tá vendo? Por isso que não adianta planejar. A gente planeja e Deus muda, então é melhor nem planejar, né? Vamos só tentar ouvir a voz do Espírito. Em nenhum lugar da Escritura Sagrada a gente tem essa ideia de que a gente não tem que planejar absolutamente nada, porque o Espírito muda. Aliás, Paulo, Deus gostava de mudar os planos dele, né? Porque no final da terceira viagem missionária, quando ele escreveu a carta dele para a igreja de Roma, no capítulo 15, ele apresentou lá exatamente todo o cronograma dele, né? Ele pensou os próximos meses dele, né? Vou fazer isso. Será que voltou? Voltou. Vocês ainda não estão vendo, né? Mas fiquem firmes aí. Deus vai fazer tudo isso aqui colar na mente de vocês, entendeu? É intencional, né? Para vocês copiarem. Bom, eu até esqueci onde que eu estava falando. O cronograma lá de Romanos 15. Fez o cronograma, vou levar uma oferta para os pobres da Judéia, e aí depois que eu levar a oferta dos pobres da Judéia, aí eu vou para aí, porque eu quero que vocês me encomendem para a Espanha. Pede uma oferta para a igreja já, enfim. O que acontece quando ele chega em Jerusalém? Preso. 4 anos preso. 2 em Cesareia, é preso em Jerusalém, depois transferido para Cesareia, 2 anos preso, vai numa viagem, né, para Roma, naufraga, mais 2 anos preso em Roma. Deus bagunçou tudo de novo. Mas veja, ele continuou planejando. Planeja, mas é sensível à voz do Espírito. Deus nos deu essa capacidade de planejar. Nós somos seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, né, somos seres inteligentes, capazes de criar, de pensar em estratégias. Então isso não é pecaminoso, mas é importante que, mesmo planejando, essa abertura
e essa sensibilidade à voz do Espírito, para aquilo que o Espírito está apontando. Deus fez isso com Paulo. Paulo vai pregar lá na Macedônia. Então, tem uma frase muito legal no livro que eu destaquei aqui, que é: Deus nos chama primeiro a um povo e depois para uma tarefa. Então, Deus mostrou para Paulo o povo que ele deveria pregar. Ele vai pregar a esse povo. A gente não pode inverter essas ordens, né? Tem gente que meio que acostumou a fazer as coisas, acostumou o jeito de pregar, o jeito de evangelizar, o jeito de atuar no dia a dia da igreja. Aí, para todo lugar que vai, quer replicar esse jeitão que ele aprendeu a fazer a vida toda, né? A vida toda, acha que Deus chamou primeiro para uma tarefa. Então, é importante lembrar, Deus nos chamou primeiro para um povo, depois para uma tarefa. Então, a gente vai para o povo, entende o povo, conhece a história do povo, para pensar em estratégias, para pregar o evangelho naquele lugar, tá? Bom, alguns cuidados que a gente precisa tomar: cuidado de não replicar modelos sem discernimento contextual, porque isso ofende as pessoas. Daí é importante ter mentalidade missionária. Quando a gente tem mentalidade missionária, quando tem uma liderança que está sensível a estudar as realidades do lugar onde está, dificilmente essa liderança vai replicar modelo, né? Vai pegar um modelo pronto de uma igreja que deu certo, né? De uma igreja de sucesso que deu certo, estudou um case, aí vai lá e aplica exatamente, né? Replicar modelos. Quando a liderança de uma igreja ela tem mentalidade missionária, ela é sensível, né, às realidades do contexto, dificilmente vai acontecer, né, da liderança dessa igreja ir para um congresso, ir para algum lugar, e aí pegar um modelo e aplicar, né, porque o próprio livro diz que isso ofende a comunidade em que o evangelho está sendo ministrado, né, simplesmente replicar modelo. Então, a gente não foi chamado exatamente para isso, para replicar modelo. Bom, tem gente que replica tanto modelo, que quer repetir até o sermão que o pastor da igreja que ele está copiando o modelo prega, né? Palavra por palavra, até a roupa do pastor, né? Quer usar a mesma roupa, porque quem sabe se eu usar a mesma roupa dá certo, né? Está dando certo lá no contexto dele, deixa eu usar aquela roupa também, né? Que de repente dá certo. Então, o chamado não é isso, não é para repetir modelo. Uma coisa que eu achei interessante na abordagem que o livro faz, nesse primeiro ponto aqui, é que quando igrejas têm mentalidade missionária e estão preocupadas com o contexto, o fato da igreja se envolver com as realidades do contexto e desenvolver uma mentalidade missionária, ajuda as igrejas locais a não perderem o foco da missão global de Deus. Porque o Senhor Jesus diz que quer discípulos onde? Ele quer discípulos em todas as nações. Vão por todo o mundo e façam discípulos em todas as nações. Jesus quer discípulos em todos os lugares. Nós nunca deveríamos perder essa dimensão global da missão. A gente faz discípulos aqui, no nosso contexto, mas de alguma maneira a igreja, a liderança precisa estar envolvida também com missão no sentido global. E aí o autor trabalha uma questão no livro aqui, a respeito do termo missional, que é um termo que a gente tem usado bastante, né? A gente fala de cristãos missionais, que são cristãos que vivem a missão no contexto onde estão, né? Cristãos que têm como horizonte a missão, em tudo que são, em tudo que fazem, né? Mas para muita gente, esse contexto missional, porque quando surgiu esse adjetivo missional, ele surgiu para fazer um contraponto à ideia do missionário, né? Quando a gente falava de um cristão missionário, então sempre remetia à ideia de alguém pregando em outro país. Então o missional é o cristão que cumpre a missão no contexto onde ele está. Mas ele acha que em muitos lugares esse conceito fez com que os cristãos começassem a pensar somente na missão pessoal, na responsabilidade que ele tem no contexto dele de pregar o evangelho de Jesus, e fez com que muitas igrejas começassem a olhar simplesmente para o contexto e esquecessem da missão global. Porque ainda existe uma missão global de pregar o evangelho de Jesus em todos os lugares. Então, quando a igreja tem mentalidade missionária, ela não se esquece da missão global e tenta, de alguma maneira, atuar também na missão global. Então, enfim, a igreja onde você congrega possui uma mentalidade missionária? Possui uma mentalidade missionária? Então é importante que as igrejas desenvolvam. Já vi alguém gritar aqui, sim, que benção, né? Se a pesquisa fosse feita lá, já era alguém que ia responder positivamente. Então possui uma mentalidade
missionária, é importante a gente questionar isso. Como é que está a hinologia da igreja? Os hinos são pensados para os de fora, os hinos são pensados de acordo com o contexto, né, as canções. Estou falando de conteúdo também, né? Eu ia falar que não estou falando de conteúdo, mas estou falando de conteúdo também, né? Como que está a hinologia? Uma das primeiras coisas que a gente acertou, e o Felipe está aqui para não me deixar mentir sozinho, quando a gente chegou em Santana, foi a hinologia da igreja. A gente começou a cantar músicas com uma ênfase um pouco diferente. Num primeiro momento, os irmãos estranharam um pouco, porque estavam acostumados com outro tipo de canção, né? Mas foi um tempo, né, para conseguir convencer a liderança, principalmente aqueles mais resistentes, da importância de cantar canções daquela maneira, né, canções claras na apresentação do Evangelho. Essa foi a nossa grande preocupação, né, porque a gente temos muitas músicas, existem muitas músicas que nós cantamos nas igrejas, que elas não são hereges, não tem problema com a letra, e nem tem problema com o ritmo, mas elas são cheias de códigos que só nós cristãos entendemos, que uma pessoa de fora não entende absolutamente nada do que está sendo cantado. Então, para quem é cristão há anos, aqueles conceitos são claros, mas para quem está chegando, quem está começando a sua caminhada com Jesus, aqueles conceitos não fazem muito sentido. Então, a gente tentou transformar todas as músicas em músicas claras, que qualquer pessoa, ela entra e entende aquilo que está sendo cantado. Tá? Só para dar um exemplo, deixa eu pensar numa música aqui, porque eu falei que eu não ia citar uma música errada, né? Então deixa eu citar uma música certa aqui, né? Vamos citar uma antiga, que aí a gente corre menos risco de errar, né? Aquela uma assim: o véu que separava, já não separa mais, apagava, agora brilha, e cada dia brilha mais, amém, aleluia. Mas aí, aí você pensa no novo convertido, ou alguém que pela primeira vez chegou na igreja, o que ele fica pensando? Será que em algum momento da história dessa igreja tinha um véu aqui? E aí atrapalhava os irmãos fazerem alguma coisa, né? E aí agora, né, o que aconteceu? Tem umas outras que falam desse lugar do véu, também falam da fumaça, eu quero entrar e a fumaça vai me cobrir. Será que tem algum momento que vai subir uma fumaça no meio da igreja e esse pessoal vai entrar no meio dessa fumaça? São músicas assim que de repente até não tenha problema teológico na letra, mas não é claro para quem ouve, não é claro para as pessoas. E eu acho mais engraçado isso, às vezes o pessoal faz isso em culto de evangelismo, né? Pensa assim, não pensa, para quem faz ainda, né? Culto de evangelismo, um culto voltado para os de fora, e aí no culto voltado para os de fora não entendem a música, né? Então como é que está a hinologia, a linguagem, né? a abordagem feita nos sermões, né? A gente costuma também nos sermões usar uma linguagem bem evangeliquez, né? Tem gente ainda, acredita, que chama os irmãos de varão, varoa, né? Ungidão, né? Então, enfim, como está a nossa abordagem, o jeito de pregar, o jeito de comunicar o Evangelho de Jesus. Enfim, sua igreja é uma igreja consciente da responsabilidade que a igreja tem com a missão global, é uma igreja que tem projetos voltados para os de fora, projetos e programas voltados para os de fora. Então, ter uma mentalidade missional passa por todas essas questões. As pessoas na igreja são constantemente lembradas da responsabilidade que têm de pregar o Evangelho, né, de alcançar as pessoas da cidade, de como podem contribuir com as pessoas da cidade. Ter uma mentalidade missionária passa por todas essas questões, ok? Vou agora para o segundo item, que é intencionalidade relacional. É o segundo elemento dos 7, né, dos 2 que a gente vai apresentar, o segundo elemento, além de mentalidade missionária, uma outra questão que foi detectada na pesquisa, que está presente em igrejas transformacionais, igrejas que foram consideradas igrejas transformadoras, é a intencionalidade relacional. Essas igrejas são igrejas que investem em relacionamentos e fazem isso de maneira intencional. Investem em relacionamentos e fazem com propósito. São igrejas que estão preocupadas em criar ambientes onde as pessoas podem
ser apresentadas para o Senhor Jesus Cristo. Ambientes onde as pessoas podem se tornar mais parecidas com o Senhor Jesus Cristo. Elas estão preocupadas com relacionamentos, mas não é simplesmente o relacionamento pelo relacionamento, que já é uma grande bênção, né? Mas elas não estão simplesmente preocupadas em fazer com que as pessoas se sintam bem, mas que elas sejam transformadas à semelhança do Senhor Jesus. É criar relacionamentos onde as pessoas possam se parecer cada vez mais com o Senhor Jesus Cristo. Então, isso é intencionalidade relacional. Relacionamentos intencionais são relacionamentos que ajudam as pessoas a crescerem na caminhada ao lado do Senhor Jesus Cristo. Então, nessas igrejas entrevistadas, percebeu-se que, na interação pessoa com pessoa, as pessoas estavam preocupadas em desafiar aqueles que estavam chegando, né, aqueles que estão sendo discipulados, a darem o próximo passo. E a igreja tinha caminhos para isso, para envolver a pessoa na linha de relacionamentos da igreja, para que elas crescessem mais. Por exemplo, 85% das pessoas entrevistadas disseram que nas suas igrejas há um claro caminho para as pessoas participarem de um PG, por exemplo. 85% disseram isso. Na nossa igreja há um claro caminho para as pessoas participarem de um PG. Tá? É um número, nós temos que concordar que é um número elevado, 85% envolvidos com o PG e sabendo do caminho. 85% das pessoas disseram que nas suas igrejas há um processo fácil para aqueles que desejam servir em algum ministério. Então dá também na interação e na conversa, enquanto pessoas estão sendo discipuladas, dá para apresentar para elas caminhos para que elas possam servir nos ministérios. Há caminhos fáceis na igreja. E 76% das pessoas entrevistadas disseram que em suas igrejas as pessoas eram constantemente desafiadas a darem o próximo passo no processo de discipulado. Porque na igreja também havia um processo de discipulado claro, implantado pela liderança da igreja. E os membros eram conscientes desse processo e eram capazes de desafiar outros a sempre darem o próximo passo no processo de discipulado implementado na igreja. Então, por isso, se fala desse princípio, intencionalidade relacional. É uma igreja que tem relacionamentos, e esses relacionamentos contribuem para que as pessoas se pareçam mais com o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, essa questão de relacionamentos é importantíssima, e nós não podemos tratá-la como uma questão de menos importância. Igrejas realmente precisam levar a sério a questão do relacionamento e da preocupação com o próximo. Lembram de Apocalipse, capítulo 2? Jesus começou a escrever cartas para as igrejas, e a primeira igreja que ele escreveu foi para a igreja, qual igreja? A igreja de Éfeso. Lembra o que Jesus disse para essa igreja? Essa igreja, ela não era uma igreja que tinha problema com programação, aliás, ela tinha bastante programação. Jesus falou que conhecia o trabalho, as obras dos irmãos, os ministérios funcionavam joia nessa igreja, todos funcionando, né? É uma igreja que suporta perseguição, é uma igreja ortodoxa, que defende a doutrina. Jesus falou isso, elogiou inclusive, né, eles odeiam a obra dos nicolaítas, eles provam aqueles que provam os falsos mestres, né, e combatem os falsos mestres. Então é uma igreja que não tem problema com doutrina, não tem problema com os ministérios que não estão atuando, né? Mas tinha uma reclamação apenas, e essa única reclamação de Jesus, ele disse assim: se vocês não se arrependerem, eu virei e vou tirar o candelabro de vocês, eu vou tirar o candeeiro de vocês do lugar. Se a gente lê um capítulo antes, no final do capítulo 1, tem a visão de um ser, do Cristo glorificado, caminhando no meio de 7 candeeiros, no meio de 7 castiçais, e o próprio capítulo 1 diz que os castiçais representam as igrejas, cada castiçal representa uma igreja, e aí Jesus diz para a igreja: se vocês não se arrependerem, eu virei e tirarei o castiçal. Essa igreja ia perder o direito de ser reconhecida como igreja, de ser vista como igreja. Mas por quê? O que de tão grave assim eles estavam errando? O que de tão grave havia na igreja de Éfeso? Eles haviam abandonado o primeiro amor. O que é primeiro amor? Talvez aqui, vocês não estão vendo aqui a palavrinha, mas talvez aqui a gente tenha acostumado a interpretar esse versículo de maneira equivocada, pelo menos a meu ver. Muita gente entende o primeiro amor como
aquele ânimo que as pessoas têm quando se convertem a Jesus. Então, quando a pessoa se converte, ela quer virar o mundo de cabeça para baixo, ela está animada, está feliz e tal, né? E aí, com o tempo, isso vai diminuindo e tal, e aí, então, tem que resgatar sempre esse primeiro amor. O adjetivo primeiro que aparece no texto ali, ele está projetado aqui, não dá para vocês verem, mas a palavrinha que aparece lá é a palavra grega protos, e ela pode significar primeiro no sentido de tempo, ou primeiro no sentido de lugar, importância. Então, pode ser o amor que cronologicamente veio primeiro, né? E aí sim, essa ideia tradicional de que, como uma referência ao amor lá do início, né? Ou o amor que é o mais importante. Eu tenho contra vocês, se vocês perderam o amor, que é o mais importante. A construção do texto sugere que essa segunda interpretação é mais interessante. Até pela gravidade do que eles vão perder se não mudarem. A igreja perdeu o amor. Os cristãos perderam o amor, que é o mais importante, que é o primordial. Qual é o primeiro e grande mandamento? E o segundo semelhante a esse? O amor está no cerne do que é a igreja cristã. Se a igreja perde o amor, ela perdeu aquilo que é o mais importante. E se não tem amor na igreja, se as pessoas não se preocupam verdadeiramente com Deus e umas com as outras, é tudo menos uma igreja. Pode ter placa de igreja, pode ter nome de igreja, mas é tudo menos igreja. Então, essa questão de igrejas valorizarem relacionamentos é muito importante, muito significativo. E como são ambientes de intencionalidade relacional? São ambientes que produzem família. Igrejas que valorizam relacionamentos e têm ambientes de intencionalidade relacional produzem família. Né? Já percebeu que a maioria dos termos usados no Novo Testamento para os cristãos tratarem-se uns aos outros são termos relacionados à família? Por exemplo, Paulo, nas cartas dele, ele usa 120 vezes a palavra irmãos. Bom, eu estava falando apresentando como são ambientes de intencionalidade relacional. A primeira marca é que eles produzem família. Falava do termo irmãos, né? Quando eu tive a oportunidade de servir a Cristo no Ministério Jovem, junto com o pastor Alex, tinha um pessoal que disse assim para mim uma vez: pastor Leilson, você tem que parar de chamar o povo de irmãos, você está no Ministério Jovem agora, né? Mas não deu para parar, até hoje eu continuo chamando de irmãos e irmãs. A linguagem bíblica, né? A linguagem bíblica tem muitos termos familiares, né? Então, ambientes de intencionalidade relacional são ambientes que produzem famílias, né? Irmãos que preocupam-se uns com os outros. São ambientes que estimulam relacionamentos individuais. Uma coisa é o grande encontro, né, coletivo, a celebração comunitária. Outra coisa são aquelas conversas individuais, né? Então, ambientes com intencionalidade relacional, as pessoas conversam-se umas com as outras e ajudam-se umas às outras, né? Cumprindo mandamentos da mutualidade, etc. São ambientes que fornecem espaço para pessoas difíceis. Né? Deus não nos deu a opção de empurrar para longe de nós os feridos. Então, ambientes onde existe intencionalidade relacional, há espaço para acolher os feridos. Inclusive, na carta de Tiago, capítulo 2 da carta de Tiago, há uma séria advertência com respeito à discriminação de pessoas, né? Tiago narra lá: se aparecer na sinagoga, na igreja de vocês, né, uma pessoa bem vestida e um maltrapilho, né, se vocês derem um lugar de destaque para o bem vestido e um lugar bem escondido no canto para o maltrapilho, isso é um grande sinal de discriminação de pessoas, né? Enfim, e aí há uma séria advertência lá. Inclusive aquele texto que a gente usa bastante, aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, é culpado de todos. Esse texto ele está nesse contexto de fragilidade nos relacionamentos. O problema dos cristãos para os quais Tiago escreve é com a segunda tábua da lei, aqueles mandamentos relacionados ao amor ao próximo. Eles têm problemas com isso. Eles são muito bons nos mandamentos relacionados a Deus. Ou não, né? Porque se não são bons nos mandamentos relacionados ao próximo. Mas, enfim,
julgam-se serem muito bons naqueles mandamentos relacionados a Deus, mas estão falhando nos mandamentos relacionados ao próximo. E aí Tiago apresenta essa séria advertência para eles. São ambientes que dispõem de sistemas e processos, ambientes com intencionalidade relacional. PG é um exemplo de um sistema e processo desse que as igrejas locais dispõem, né, para que as pessoas possam desenvolver ambientes, para que as pessoas possam desenvolver relacionamentos. Bom, nós vivemos uma sociedade coletivista. As sociedades em que os interesses do grupo prevalecem sobre interesses de indivíduos são chamadas de sociedades coletivistas. E aquelas em que os interesses dos indivíduos prevalecem em detrimento dos interesses do grupo são sociedades individualistas. Teve uma pesquisa feita com 53 nações que mostrou que os Estados Unidos da América é a sociedade mais individualista que existe. E o Brasil foi classificado como uma sociedade coletivista. Isso é importante. A Coreia do Sul também é uma sociedade extremamente coletivista. Por isso que o pequeno grupo deu muito certo lá. Tentaram pegar o projeto e implantar nos Estados Unidos, não deu certo, porque a sociedade é diferente. Como nós estamos numa sociedade coletivista, a gente tem que aproveitar isso, porque as pessoas nessa sociedade são mais abertas a relacionamentos. É o caso do Brasil. Então, a gente tem que aproveitar bem esse perfil do nosso país. Igrejas transformadoras, novos membros são ensinados sobre a importância de viver em comunidade. 84% das pessoas entrevistadas disseram que isso é uma realidade em suas igrejas. Jesus se relacionou com todas as pessoas, inclusive foi censurado algumas vezes. Esse texto de João 15 começa com Jesus, os fariseus com o dedo em riste para Jesus, dizendo, ele come com publicanos e pecadores. Como Jesus responde à crítica dos fariseus? Ele responde com 3 parábolas, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido. As 3 parábolas, todas elas reforçam a mesma verdade. As 3 parábolas falam da missão de Jesus. Jesus é o pastor, Jesus é a mulher e Jesus é o pai das 3 parábolas. E nas 3 parábolas alguma coisa é perdida e o personagem principal está em busca do que se perdeu. Jesus responde para esses que criticam, eu vim para isso. Eu vim para alcançar os feridos, eu vim para alcançar os perdidos. Vocês estão me censurando. Mas essa é a missão pela qual eu estou aqui. Eles não haviam entendido isso. Nossas igrejas possuem o mesmo desafio de alcançar todas as pessoas, ok? Supliquemos que o Espírito não deixe as nossas igrejas errarem na questão dos relacionamentos. Aliás, o Espírito Santo é o principal promotor de comunhão e interação entre a igreja. Paulo diz para a gente lutar para manter a unidade do Espírito. Todo culto nosso, no final dele, como que a gente termina os nossos cultos, nas celebrações promessistas? Tem uma bênção apostólica, né? A graça de Deus, não, a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito. É a comunhão criada pelo Espírito. Poderia ser traduzido assim também, né? A koinonia criada pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito cria, dá cola para os cristãos e proporciona que os cristãos tenham essa experiência de comunhão, tá? Então, importante que as nossas igrejas desenvolvam intencionalidade relacional. Então, receba bem as pessoas da sua igreja. Quantas igrejas aqui tem cartão de boas-vindas para os visitantes? Ele fala aqui de uma igreja que, nessa igreja faz toda a diferença um cartão de boas-vindas, né? Lá em Santana, a gente, nos bancos da igreja, quando o pessoal chega, tem um cartãozinho lá de boas-vindas, e se a pessoa preenche, entrega na secretaria no final, ela ganha um livro de presente. A gente escreveu um livro só para dar de presente para os visitantes, né? Inclusive está disponível na gráfica editora Voz do Senac, se você quiser comprar, né? É um livro de capinha verde, A Única Esperança, né? Bom, crie caminhos para que elas possam sair e ir para ambientes relacionais onde sejam ajudadas a se tornarem discípulos do Senhor Jesus. Pense bem nos processos de discipulado da sua igreja. Se não tem, é importante ter um processo de discipulado claro. Na sua igreja tem esse processo? Para que você possa ajudar pessoas que se achegaram e você tem amizade, ajudar essas pessoas a desenvolver um processo de discipulado claro. Na sua igreja existe esse processo? Todos os líderes sabem de maneira clara, quando alguém se converte a Jesus, qual é o próximo passo agora? O que deve ser feito? Então, todo mundo conhece exatamente o programa de discipulado da igreja local? É importante. Incentive pessoas desde cedo a usarem os seus dons para cumprir os mandamentos da mutualidade. Ok? Bom,
Termino por aqui. As duas primeiras marcas. Não, calma, não aplaude ainda não. Eu vou concluir ainda. Mentalidade missionária e intencionalidade relacional. São as duas primeiras marcas de igrejas transformadoras. Oremos a Deus para que o Senhor nos ajude a termos essas marcas em nossas igrejas. Revitalizar uma igreja, às vezes, parece uma coisa muito difícil, que dá muito trabalho. E quem já se envolveu de cabeça nesse negócio sabe o quanto às vezes é desgastante e às vezes até desanimador, que você pensa que não vai chegar em lugar nenhum. Mas a igreja onde você congrega pode ser uma igreja transformadora. Não desista, Deus não trouxe você aqui por acaso. Uma das coisas que me chamou mais atenção da pesquisa do livro aqui, ela não está em nenhum capítulo, está lá no apêndice. Mas o livro apresentou que daqueles 1.483 pastores entrevistados, 19% deles, nos 12 meses anteriores à pesquisa, a igreja desses pastores não experimentou a alegria de ter uma única pessoa se rendendo ao Senhor Jesus. Não experimentou a alegria de ter uma única pessoa, um único novo convertido, nos 12 meses anteriores à pesquisa. Isso é triste, e nós não podemos nos contentar com isso e achar que está tudo certo, se a nossa igreja há anos não batiza ninguém, se a nossa igreja há anos não tem ninguém se rendendo ao Senhor Jesus. Nós fomos chamados para fazer discípulos de Jesus e ajudá-los a se tornarem parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Então, com muito temor e tremor, leve isso a sério, cultive a intencionalidade dos relacionamentos na sua igreja local, leve a sério o desafio de ter uma mentalidade missionária na sua igreja local. E eu quero finalizar com essas palavras de Zacarias. Vocês, quantos aqui já leram os livros de Esdras, Esther, Zacarias e Ageu? Mas talvez a imagem por trás desse texto de Zacarias aqui possa ajudar muito a gente a pensar nas nossas igrejas locais. Quando quando o pessoal volta do cativeiro babilônico, Zorobabel, eles voltam para reconstruir o templo, e o templo está em ruínas. O templo está em ruínas. Imagina a tristeza daqueles que voltaram do cativeiro e que alguns anos antes estavam em Jerusalém. É porque a primeira leva de judeus foi levada para o cativeiro em 586. Eles começam a reconstrução em 536, 50 anos depois. Aqueles que voltaram e viram as ruínas, deve ter sido um momento terrível e trágico. Mas eles começaram 7 meses depois a reconstruir. 7 meses depois lançaram os alicerces do templo. O texto diz que os anciãos, eles começaram a chorar quando eles viram os alicerces, porque eles se lembraram da glória daquele outro templo. Os jovens começaram a se alegrar, os jovens se alegraram, louvaram a Deus com júbilo, porque os jovens não viram o primeiro templo. Então, os jovens se alegraram, os anciãos choraram, mas eles começaram a reconstrução. A reconstrução começou, mas infelizmente encontraram muitos empecilhos pela frente, e a obra foi parada, 15 anos parada. 15 anos depois, Deus levanta 2 profetas, Zacarias e Ageu, para pregarem e para desafiarem o povo novamente ao trabalho. Um deles, Zacarias, é usado para falar a Zorobabel, o líder que Deus havia levantado para a reconstrução e para aquela obra. E Zacarias é usado para falar para o Zorobabel: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Essa obra vai concluir, Zorobabel, por meio do meu espírito, E disse mais ainda para o Zorobabel: quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. A obra chegará ao final. Versículo seguinte, Zacarias diz: o Zorobabel lançou os alicerces, e o Zorobabel colocará esse templo novamente de pé. Isso aconteceu para a glória de Deus em 515. Caminhemos nessa confiança, irmãos, não por força nem por violência. As nossas igrejas podem ser igrejas transformadoras por meio do Espírito de Deus. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos por essa oportunidade de falarmos da tua palavra e do teu evangelho. Começamos uma reflexão hoje sobre a igreja transformadora e suplicamos para ti, Deus, ajuda-nos nessa caminhada do dia todo e principalmente nessas 2 marcas apresentadas agora, que as nossas igrejas tenham mentalidade missionária, intencionalidade relacional, que o Espírito nos ajude.
Nós suplicamos isso para Ti, nos colocamos diante do Senhor, reconhecendo a nossa limitação e dizendo que nós precisamos do Senhor, Deus. Se não for pelo Teu Espírito, Deus, Tua igreja não consegue caminhar. Se não for pelo Teu Espírito, Deus, transformação nenhuma acontecerá na Sua igreja. Nós acreditamos na ação poderosa do Espírito sobre as igrejas, e nós acreditamos que com a força do Espírito de Deus, nós podemos ter igrejas melhores, igrejas transformacionais. Amém.